30. Marcos 7, 24 a 30, é o texto que fala a respeito da mulher Ciro-Fenícia. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta tua palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra e agora pedimos que ela frutifique em nosso coração. Que possamos olhar para esse texto e aplicar, ó Senhor, essas verdades em nossa vida. Abre, Senhor, o nosso entendimento e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Esse é um texto que fala de encontro. Do encontro de uma mulher Ciro-Fenícia com o Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos entender o que está acontecendo, Jesus tem um ministério entre judeus. A sua pregação é para os judeus. Mas neste exato momento ele sai da região da Galileia para ir para fora dos limites do povo judeu. Ele vai para a cidade portuária de Tiro, que fica na Fenícia, e não fazia parte do reino de Israel. Ele vai para uma terra gentia, se hospeda na casa de um gentil, e então vem esta mulher conversar com ele. Se vocês observarem a narrativa de Marcos, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dizer assim: Jesus estava na Galileia, foi até Tiro, encontrou-se com essa mulher e voltou para Nazaré, para a região ali do Mar da Galileia. Como se ele tivesse o objetivo único, exclusivo, de encontrar-se com essa mulher. Sabemos, obviamente, que outros encontros devem ter acontecido, mas nada que merecesse o registro dos evangelistas. Então, este registro é importante. E ele vai tratar justamente de algo que os discípulos precisavam ouvir, precisavam entender, precisavam absorver. Eles eram muito exclusivistas. Eles tinham um foco direcionado somente ao povo de Israel. Mas esse evento vai quebrar paradigmas. Este encontro vai superar muitas coisas. Então, o tema desta manhã é superação e encontro. O que essa mulher teve de superar para encontrar-se com Jesus? Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é que faz o movimento. É o Senhor Jesus Cristo quem vai à terra dela. É o Senhor Jesus Cristo quem vai em busca do pecador. Isso fica claro no texto. Evidente no texto. Agora, o pecador se aproximar de Jesus é que tem aqui algumas superações que nós vamos observar. Então, nós sabemos que isso não foi um encontro fácil, porque ela não era judia, ela fazia parte de um povo desprezado pelo povo judeu, e ainda assim era mulher. Então, ela tinha vários quesitos contrários a ela. E, obviamente, nessa condição de mulher, ela não esperava ter uma boa recepção, vamos dizer assim, por parte dos homens. Por que ela foi lá?
se ela tinha todos esses requisitos básicos para ser hostilizada, para ser expulsa, para não ser atendida? Por que ela foi lá? O que a fez suplantar os seus medos e os seus limites? A sua filha. É verdadeiro quando diz que um pai ou uma mãe faz qualquer coisa por seus filhos. Aqueles que verdadeiramente amam seus filhos são capazes de fazer loucuras para não ver os seus filhos passando por dificuldade. A dificuldade que a filha dessa mulher tinha é que ela estava endemoniada. Satanás havia feito ninho na vida dela. Tomou-a, agarrou-a e não queria largar. E aquela mãe, desesperada, vai em busca do Senhor Jesus Cristo. Por que ela foi em busca do Senhor Jesus Cristo? Porque ela ouviu falar do milagreiro, do curandeiro, do homem de Deus que era capaz de expulsar demônios. A fama de Jesus atravessou a fronteira. E ao saber que ele estava numa determinada casa, ela então quebra os seus próprios paradigmas, supera as suas distâncias e vai se encontrar com ele. Ela tinha esperança de que a sua filha alcançasse misericórdia, não ela, que a sua filha alcançasse misericórdia. E ela então supera todas as suas barreiras. Quais barreiras? Culturais, sociais e até mesmo geográficas que se colocaram entre ela e Jesus, e vai até ele, porque ele era o único capaz de livrar a sua filha do mal que lhe afligia. Quem realmente quer se encontrar com Jesus está disposto a ouvir a sua voz. Está disposto a deixar de lado essas barreiras, a ultrapassá-las para encontrá-lo. E aqui pode parecer algo que foi do coração daquela mulher, ou apenas essa a motivação maior que a fez encontrar-se com Jesus. Eu quero apenas que vocês guardem, porque nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. O fato é que a aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, superando distâncias para encontrar Jesus, é que nós devemos procurar o Senhor Jesus Cristo quando temos as nossas necessidades. E quando os nossos filhos têm necessidades. Não importam as dificuldades que se levantem contra isso. Existem famílias que são contra buscar a Jesus. E então, talvez seja esse o seu caso, você vai ter que se levantar contra o seu pai e sua mãe e dizer: não, eu vou buscar recurso em Jesus Cristo. Não vou em curandeiros, não vou em benzedeiras, não vou em outro lugar, eu vou à presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é a necessidade do seu coração nessa manhã. Todos nós temos necessidades. Se não temos pessoais, temos familiares. Se não temos familiares, temos a respeito dos nossos amigos, dos nossos queridos. Como aqueles 4 homens que levaram o seu amigo paralítico à presença de Jesus. Não tiveram dificuldade nenhuma em quebrar um telhado para colocá-lo diante do Senhor Jesus Cristo em Cafarnaum. As necessidades que temos devem nos conduzir ao Senhor. Mas, como nós dissemos, esse ato, essa impulsividade, esse desejo, essa vontade que move, de fato ela não vem de nós. Observem o que está escrito em João, capítulo 6, verso 44, eu peço que vocês abram. Quem tem hábito aí de sublinhar a palavra de Deus, pode fazê-lo. Porque muitas vezes nós queremos trazer o crédito para nós e dizer assim: quando eu fui até Jesus, quando eu me converti, quando eu fiz alguma coisa, esse eu precisa morrer e morrer logo. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, se existem necessidades, o Senhor as sabe.
conhece todas. Se há algum desejo no nosso coração, acreditem, foi Ele quem colocou lá. E se há o desejo de permanecer em Cristo, também este vem da parte de Deus. Vamos ao segundo ponto desta mensagem. Se superamos distâncias para encontrar Jesus, devemos superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho para encontrá-lo. No mundo orgulhoso e egoísta que nos encontramos, pessoas querem ver Jesus apenas para si mesmas. E acreditem, dentro dos círculos cristãos isso também é visível. Quantas pessoas vão à igreja para fazer promessas diante de Deus? Porque querem alcançar algumas bênçãos, querem prosperidade. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, abre as portas da oportunidade. Senhor, eu vim aqui por isso. Quantas pessoas querem uma oportunidade no seu trabalho? E vem à igreja tentando negociar com Deus para que Ele mova o coração do seu chefe e lhe dê uma promoção? Quantas pessoas vêm à igreja também pedindo que Deus transforme o coração dos outros? São egoísmos. Porque isso não é espiritual, isso é material. Isso não é eterno, é temporal. Estão preocupados com o aqui e o agora. E não buscam o Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna, para encontrar o caminho do Senhor. Essa mulher, aparentemente, devia ter orgulho. Certamente ela não gostava de judeus, assim como os samaritanos não gostavam de Jesus. Vemos isso em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Uma mulher pecadora, uma mulher cheia de problemas, e ela olha para Jesus de cima e embaixo e diz assim: como pede você, um judeu, água para mim, que sou mulher samaritana? Como quem diz, você esqueceu da nossa rixa? Você esqueceu da nossa história? A história do povo de Deus, do povo judeu, com os sírios, com os fenícios, era terrível. História de guerras, de mortandades. Ou vocês acham que isso se esquece facilmente? Nós, muitas vezes, não fazemos distinção. Mas, se você chamar um japonês de chinês, ele vai ficar muito ofendido. Se você chamar um libanês de turco, ele vai ficar muito ofendido. Porque para eles é uma questão histórica. É alguma coisa que está entranhada. Essa mulher também certamente tinha isso. Mas ela quebra esses seus paradigmas, esse seu orgulho, seu egoísmo, e vai até o Senhor Jesus Cristo. Até mesmo porque ela se sente impotente para resolver aquilo que está diante dela. Ela está frustrada. Tenho certeza que ela procurou os seus curandeiros. Tenho certeza que ela procurou os seus guias espirituais da Fenícia. Tenho certeza disso. Ela era uma gentia. A sua origem era grega, ou seja, também idólatra, também politeísta. E ela tem que quebrar tudo isso, abandonar todas esses pressupostos da sua vida para ir ao encontro de Jesus. Eu imagino que esse é o mesmo sentimento que existe no coração dos pais e das mães que têm filhos escravizados pelas drogas. Eu creio que é o mesmo sentimento daqueles que não querem abandonar os seus pecados e preferem andar perambulando pelas ruas. Daqueles que veem seus filhos presos a más influências que os tornam agressivos,
violentos. E tenho certeza também dos pais que sofrem quando veem seus filhos com tendências homicidas ou suicidas. Filhos que têm vontade de matar outras pessoas ou matar a si mesmos. Isso está presente na nossa sociedade também. Aquela mulher via sua criança, sua filha, sofrendo horrivelmente, cativa, presa, não tendo liberdade mais para ser quem ela era. Isso estava afetando a vida não só da sua filha, mas dela e certamente dos seus vizinhos. E não adiantam curandeiros, e não adiantam instituições, e não adiantam nada. Porque somente o Senhor Jesus Cristo é que pode pôr em liberdade os cativos de Satanás. Somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de pôr em liberdade aqueles que estão presos nos seus delitos e nos seus pecados. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Essa mulher entendeu. E ela vai até o Senhor Jesus Cristo. E ela se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte que está ali no texto. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Rogava-lhe, implorava, pedia, clamava. Aquele que poderia realmente libertar a sua filha. Esta situação ainda existe nos dias de hoje. Talvez não existam mais manifestações satânicas, como nós estamos vendo nesse texto, de forma tão clara e tão aberta, mas eu tenho certeza que Satanás está presente, sim, na vida daqueles que vivem em pecado, na vida daqueles que estão presos nas drogas, na vida daqueles que estão longe do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que ele influencia, que ele faz das suas, que ele torna essas pessoas violentas. Meus irmãos, a aplicação prática desse texto é o seguinte. Ao ver a atitude daquela mulher, podemos entender qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus. Não podemos ir ao encontro dele sem antes quebrar o nosso orgulho e egoísmo. Somente quando nós estivermos cônscios de que carecemos dele em tudo, é que nós vamos ter a sua atenção. Misericórdia quero e não sacrifícios, diz o Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último ponto, meus irmãos. Superando a dureza da palavra de Deus. Esse é um ponto também muito próprio do nosso dia. As pessoas não querem ouvir palavras duras. Elas querem ouvir palavras agradáveis. Elas querem ser bem recebidas, bem acolhidas, bem amadas. Elas não querem ouvir que são pecadoras, elas não querem ouvir que estão erradas. Elas vão em busca de palavras e palavras que dizem da parte de Deus, que vêm a exaltá-las e colocá-las num pedestais, dizendo: Jesus morreu por você. Como se ela, essa pessoa, fosse o centro de todas as coisas. Ninguém quer ouvir o que essa mulher sírio-fenícia ouviu. A atitude de Jesus para com ela não é acolhedora. Observem. Ela vem, ela se prostra, ela se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo e olha a palavra dele, verso 27. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Para bom entendedor, isso significa que aquela mulher valia menos do que os judeus. Que ela era comparável a animais que não eram bem tratados. Hoje nós temos pessoas que tratam cachorros como gente. Dão nome e fazem coisas, carregam até em carrinhos de bebê. É incrível, não sei se você faz isso, mas é só para mostrar como esses animais
ganharam uma estima maior do que dos filhos. Mas nesse tempo aqui não era assim. Cachorro não era animal de estimação, era de guarda, era de caça. E para isso eles precisavam estar mal alimentados, para que eles estivessem com raiva, atentos. Porque, obviamente, todo aquele cachorro gordo, que vocês já conhecem, ele é sossegado. Não corre atrás de gato de jeito nenhum. Gato gordo não corre atrás de rato. Eles sabiam disso e deixavam os cachorros passarem fome. E davam migalhas para os cachorros, restos para os cachorros, que não os saciavam. O Senhor Jesus Cristo está dizendo entre as linhas que ela não vai ser bem tratada, que ela não vai ter o mesmo cuidado com o povo judeu. Quem de vocês gostaria de ouvir isso? Eu não sou judeu, não nasci na Judéia. Não tenho, até onde eu saiba, traços genéticos judaicos. Eu não gostaria de ouvir isso da boca de Jesus. Não gostaria mesmo. Dizendo, olha, você não é tão importante quanto você imagina, quanto você pensa, quanto você quer parecer. É uma palavra difícil. E tem muita gente procurando nos púlpitos por aí palavras agradáveis. Palavras que venham a enlevar os seus espíritos e colocá-los diante de Deus, como se fossem as estrelas. Palavras duras, meus irmãos, são ditas com um propósito. E o propósito é nos colocar no nosso devido lugar, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. E aquela mulher assimilou as palavras duras do Senhor Jesus Cristo e disse, sim, Senhor. Verso 28. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela diz, Senhor, eu estou aflita, eu estou faminta, eu aceito, Senhor, o que o Senhor quiser me dar. Será que nós pensamos assim também? Eu quero aceitar aquilo que o Senhor quer me dar. Senhor, eu quero ser curado, mas faça-se a tua vontade. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, mas faça-se a tua vontade. Será que nós estamos assim dispostos a nos submeter ao Senhor Jesus Cristo? Ao senhorio dele? Será que nós estamos dispostos a ouvir palavras duras e aceitá-las porque é para o nosso bem? De novo, quero lembrar-lhes, Jesus saiu da Galileia, foi a Tiro para encontrar-se com essa mulher. Ela não sabia disso. E ouve do Senhor Jesus Cristo essas palavras difíceis. Nós não gostamos, não queremos, não desejamos, mas a mensagem do Senhor é aquela que nós precisamos ouvir, é aquela que nós precisamos dar atenção. E aquilo que o Senhor quer nos dar, ainda que não seja aquilo que gostaríamos de receber, devemos receber com gratidão. Segundo a palavra dela, diz o verso 29, o Senhor Jesus Cristo disse, pode ir, vá. O demônio já saiu dela. Observem, Jesus não vai até aquela casa, Jesus não impõe a mão sobre aquela pessoa, Jesus não diz para o demônio face a face, olha, saia daqui. Ele não faz isso, porque ele não precisa fazer isso. Nós temos barreiras de distância para serem cumpridas, o poder de Deus não. Aonde quer que Ele está, ali também está o seu poder, e certamente Ele está com todas as suas criaturas. E Ele vai derramar sobre elas dos eflúvios da sua glória, conforme o seu bem entendimento,
o seu bem-querer e não segundo aquilo que as suas criaturas desejam. Nosso Deus não trabalha com os nossos desejos. Muito bem, meus irmãos. Palavras duras e eflúvios da glória, respingos dessa glória. Tais coisas podem ser maiores do que nós merecemos, mas certamente são aquilo que nós necessitamos. A história dessa mulher, meus irmãos, nos revela qual o ensino que devemos extrair daqui. Nós, não judeus por nascimento, mas nascidos longe desses termos geográficos de Israel, podemos nos inserir na história dessa mulher porque somos gentios. E podemos ter as mesmas atitudes dessa mulher porque carecemos de Jesus. E devemos ter a mesma paciência em ouvir palavras duras da parte de Jesus porque precisamos de Jesus. E tudo isso é para o nosso bem. Verso 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aquele que não queria largar aquela criança, a possessão, a ideia é de tomar, de segurar, de agarrar, de não soltar. Essa era a intenção de Satanás. Mas pelo poder de Deus, ele diz a Satanás: abre mão, liberta, libera. Assim também o Senhor faz com as nossas vidas. Assim também Ele nos livra do mal. Assim Ele nos abençoa. E nos diz: vá em paz, vá em paz. Meus queridos, migalhas são suficientes para a nossa vida? Vocês podem viver com as migalhas que o Senhor Deus dá? Essa é uma pergunta que você deve responder ao seu coração. O que você espera do Senhor quando vem buscá-lo?